Carol Burnett, um verdadeiro ícone incontestável da arte de contar histórias nos Estados Unidos. Ela não é apenas uma comediante. Ela é uma força da natureza que impulsionou o riso através de gerações. Ela forjou uma era onde o humor se tornou uma arma poderosa contra o desespero e onde a dor crua da vida era trancada a 7 chaves atrás das cortinas de veludo do palco. Através do brilhantismo audacioso de The Carol Burnett Show e da verdade devastadora e insubstituível de sua personagem Eunice, ela gravou seu nome na memória e no coração de milhões de pessoas. Foram erupções de gargalhadas, silêncios que roubavam o fôlego, esquetes que atingiam direto no peito. No entanto, por trás daquele sorriso largo que confortou e estabilizou milhões de lares, existe uma Carol Burnett moldada pela fratura. O que ela suportou na escuridão, longe dos holofotes, carrega um peso igual às suas maiores atuações. Um fardo pesado o suficiente para abalar até mesmo os seus admiradores mais devotos. Hoje, aos 93 anos de idade, qual é a verdade que ainda aperta o seu peito, quando certas feridas se recusam a cicatrizar e permanecem implacavelmente abertas? Algumas verdades cortam tão fundo na alma que nunca se fecham completamente. E a história de sobrevivência de Carol Burnett começou muito antes de o mundo aprender a rir com ela. Nascida em 26 de abril de 1933, na cidade de San Antonio, no Texas, ela não chegou a uma vida embalada pela segurança. Em vez disso, foi cercada por um vazio profundo que se instalou silenciosamente em seus ossos desde o primeiro choro. O lar em que ela nasceu não tinha um chão sólido. Havia apenas instabilidade, um amor fragmentado e adultos que já estavam escorregando para o abismo. Seu pai, que um dia foi um projecionista cheio de sonhos e que acreditava na magia das imagens em movimento, desapareceu lentamente no vício do álcool. Seus sonhos se dissolveram no ar enquanto as garrafas tomavam o lugar da esperança. Sua mãe seguiu um caminho sombrio muito semelhante, vagando pela infância de Carol como uma figura fantasmagórica e distante, emocionalmente inalcançável, imprevisível, às vezes cruel e afiada, e frequentemente ausente, mesmo quando estava fisicamente ali. Quando Carol tinha idade suficiente para entender como o calor de um abraço deveria ser, a negligência já havia distorcido a sua compreensão sobre o amor. As pessoas que deveriam protegê-la do medo e sussurrar palavras de conforto na escuridão da noite não apenas falharam, elas entregaram a pouca ternura que tinham ao vício. Isso deixou uma criança pequena com a dura missão de aprender o que é resiliência muito antes de aprender o que é confiança. Embora ambos os pais tenham falecido anos mais tarde devido a doenças ligadas ao alcoolismo, a perda mais profunda e dolorosa aconteceu muito antes. Foi a percepção silenciosa de que eles já haviam desaparecido de sua vida enquanto ainda respiravam. Com a guarda finalmente transferida, a pequena Carol encontrou refúgio nos braços de sua avó materna, Mabel White, uma mulher de poucos recursos, com as mãos calejadas pelo tempo, mas com um coração feroz o bastante para enfrentar o mundo inteiro por sua neta. No ano de 1940, as duas empacotaram o pouco que tinham e se mudaram para Hollywood. Elas foram perseguir a promessa de luz em uma cidade que era mestre em esconder as suas próprias sombras atrás do brilho do neon e das ilusões. Elas foram viver em uma pensão decadente e esquecida, confinadas a um único e minúsculo quarto. Ali, as paredes descascadas, o ar rarefeito e os murmúrios de outras vidas despedaçadas pressionavam de todos os lados. Eram homens e mulheres lutando suas próprias batalhas diárias, todos lembretes constantes de quão frágil a estabilidade pode ser. O aluguel, de suados $20 por semana, consumia quase tudo o que elas tinham, não deixando espaço algum para confortos e mal sobrando para manter a dignidade. Contudo, foi exatamente dentro daquele quarto estreito e humilde
que Carol experimentou algo inteiramente novo e transformador: o amor sem condições. A devoção inabalável de sua avó não exigia dela nenhuma performance, nenhuma perfeição. O amor de Mabel não cobrava nada em troca, ele simplesmente ficava. Ainda assim, mesmo um amor tão firme não poderia curar instantaneamente uma criança que já havia aprendido como a atenção podia desaparecer num piscar de olhos. Anos mais tarde, Carol refletiria que cresceu, entendendo algo que a maioria das pessoas nunca enxerga tão cedo na vida: que a força de alguém é frequentemente aplaudida pelos outros, enquanto o custo terrível de carregá-la permanece invisível. Buscando desesperadamente um lugar mais seguro do que a sua dura realidade permitia, Carol usou a sua mente para criar uma irmã gêmea imaginária chamada Karen. Karen era tudo o que Carol não podia ser: ousada, radiante e absolutamente destemida. Ela era o tipo de garota que entrava em uma sala já tendo a certeza absoluta de que pertencia àquele lugar. Karen parecia tão real e palpável que até os vizinhos da pensão aceitaram a sua existência sem fazer perguntas. A pequena Carol subia sorrateiramente pela escada de incêndio, trocava de roupa e mudava a sua postura. E então retornava como Karen, barulhenta, confiante e magnética, de maneiras que a própria Carol sentia que lhe eram proibidas. Minutos depois, ela recuava e voltava para dentro de si mesma, tornando-se novamente a Carol quieta e invisível, implorando em silêncio por um afeto que raramente chegava. Isso não era uma simples fantasia infantil. Era um instinto puro e cru de sobrevivência. Era uma mente jovem e assustada construindo o seu próprio palco, porque a vida real não lhe havia oferecido nenhum. Muitos anos depois, com o seu jeito sereno de sempre, Carol diria que Karen lhe deu um abrigo seguro quando as palavras falhavam e a coragem parecia inalcançável. É uma memória dolorosa que revela o quão isolada uma criança precisa estar para inventar a própria bravura apenas para sobreviver a mais um dia. Mas nem todas as fugas da realidade vinham da imaginação. Aos sábados, ela e sua avó pegavam a única moeda de 25 centavos que lhes restava e a gastavam em ingressos de cinema. Elas trocavam a fome no estômago por algumas horas de luz e de magia. Lá dentro, no escurinho do cinema, Carol encontrava a harmonia, a beleza e a conexão humana que se desenrolavam na tela gigante. Eram histórias que pareciam muito mais gentis do que a sua própria vida. Quando os créditos finais subiam e a dura realidade voltava a bater à porta, as duas iam discretamente ao banheiro do cinema e pegavam rolos de papel higiênico para levar para casa. Elas eram orgulhosas demais para pedir ajuda a qualquer pessoa, mas pobres demais para comprar o básico para sobreviver. Foi o desespero cru, as noites frias e a luta diária que moldaram a alma dessa lenda, muito antes de a esperança sequer pensar em bater à sua porta. E então veio um som que mudou tudo. O grito de Tarzan ecoando através da escuridão do cinema. A voz do ator Johnny Weissmuller cortando limpo através do silêncio. A pequena Carol imitou aquele grito dezenas de vezes em casa, sem saber que estava fortalecendo seus próprios pulmões, descobrindo o controle e aprendendo qual era a sensação de finalmente ser ouvida. Mais tarde, ela lembraria que aquele grito estridente se tornou a sua verdadeira libertação. Foi o primeiro momento em que ela sentiu poder em vez de medo. Naquele som cru e primitivo, uma criança ferida encontrou fôlego, força de vontade e o contorno muito fraco de um futuro possível. Sem perceber, ela colocou a primeira pedra de uma vida que um dia traria risadas a milhões de lares, carregando dentro de si a compreensão silenciosa de que a alegria, quando forjada na fornalha da dor, torna-se algo absolutamente inquebrável. Há momentos em uma vida jovem em que a sobrevivência aperta seu controle com tanta força que os sonhos aprendem a sussurrar em vez de gritar. E para Carol Burnett, a adolescência se desenrolou exatamente dentro dessa pressão silenciosa.
Ela não imaginava aplausos ou se via sob as luzes brilhantes da ribalta. Ela aprendeu a se mover com muito cuidado, moldada por assistir a um lar se desmoronar lentamente e por um desejo desesperado de consertar algo que já estava quebrado, além de qualquer reparo. O jornalismo tornou-se seu refúgio, não como um caminho para a fama ou o reconhecimento, mas como um tributo silencioso ao dom não realizado de sua mãe. Uma mãe que era uma escritora promissora, mas cuja promessa se dissolveu tragicamente no fundo das garrafas de bebida e em longas e vazias horas de ausência. Carol carregou aquele legado inacabado com uma gentileza ímpar, acreditando que, se pudesse construir algo sólido e honesto com as palavras, o passado talvez afrouxasse seu aperto o suficiente para deixá-la respirar. A prestigiada Universidade da Califórnia, UCLA, apareceu no horizonte como uma costa distante, até que um número implacável se ergueu como um muro e a paralisou. $50. Para muitos era uma quantia esquecível. Para Carol, era o peso total e esmagador da pobreza pressionando um único e frágil momento de esperança. Ela não implorou. Ela não discutiu com o destino. Ela dobrou aquele sonho da mesma forma que havia aprendido a dobrar as decepções da vida, de forma organizada e em silêncio, e o colocou de lado, junto a todos os outros sonhos que ela havia aprendido a não tentar alcançar. Então, sem aviso ou explicação, um estranho anônimo colocou exatamente essa quantia, os $50, em suas mãos, sem condições, sem exigências contratuais, apenas crença pura e genuína. Muito tempo depois de o momento ter passado, ela lembraria da sensação que ele deixou para trás, o calor repentino em seu peito, e diria com a voz embargada: "Ele acreditou em mim antes que eu mesma acreditasse." Aquilo não soava como uma declaração de triunfo, mas como a lembrança atônita da primeira vez em que o mundo se inclinou a seu favor, em vez de dar as costas para ela. Com aquele gesto incrivelmente simples, sua estrada não apenas fez uma curva, ela se alargou, e Carol deu um passo à frente, carregando uma confiança que se sentiu na obrigação moral de honrar. O que se desenrolou na UCLA não se anunciou com trombetas como sendo o destino, mas chegou silenciosamente, disfarçado de uma mera obrigação acadêmica. Carol se matriculou, ainda se agarrando fortemente ao jornalismo e escolhendo o caminho mais seguro, até que uma aula obrigatória de teatro desmantelou completamente tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma. Ela entrou na sala de aula com muita relutância e, de repente, descobriu algo que o mundo nunca lhe havia concedido antes: o direito de pertencer. Naquele palco de madeira, ela não era mais a garota pobre ou invisível da pensão. Ela estava presente, expressiva e inconfundivelmente viva. Anos depois, quando o tempo retirou o medo e deixou apenas a verdade cristalina, ela lembraria daquele momento com uma simplicidade que desarma qualquer um. Eu não era mais tímida. Eu era engraçada, barulhenta. Eu era eu. Um de seus professores notou a mudança dramática antes mesmo que ela a compreendesse totalmente, e lhe ofereceu um breve aviso que carregava um peso inesperado. Não ignore isso. Aterrorizada, mas não querendo dar nenhum passo para trás, Carol ouviu. Mudar de curso tornou-se o seu primeiro salto real no vazio, sem nenhuma rede de segurança. E embora ela ainda não pudesse prever as consequências, ela a sentia se instalando profundamente em seus ossos. Ao final de seu primeiro ano, ela foi nomeada a revelação mais promissora do programa de teatro da UCLA. Um título que não soou em seus ouvidos como aplausos, mas sim como uma grande permissão. A garotinha assustada, que antes rugia como Tarzan dentro de um apartamento em ruínas, agora estava em pé, no centro de um palco legítimo, sentindo uma nova pressão tomar forma. Não era mais o medo do abandono, mas a exigência silenciosa da própria alma de continuar avançando,
mesmo quando a certeza de um futuro se recusava a acompanhá-la. E então, a crença a levou para onde sempre leva os grandes sonhadores, direto para o território do desconhecido. No ano de 1954, em uma festa elegante, onde ela embrulhava cuidadosamente os restos de aperitivos em guardanapos para levar para casa para sua avó faminta, um estranho rico se aproximou. Ele não era um agente de talentos, nem um produtor de Hollywood, mas um excêntrico milionário da construção naval sem nenhum interesse em colher os louros do reconhecimento. Carol falou aberta e honestamente sobre o seu maior sonho. Nova York, a Broadway, uma chance real de tentar a sorte, e admitiu com tristeza que não tinha como pagar por aquela jornada. A resposta do homem veio sem um pingo de hesitação. $1.000 para ela e $1.000 para o namorado dela. O dinheiro estava vinculado a 3 regras muito simples e inegociáveis. Primeira, nunca revelar o nome dele ao público. Segunda, usar o dinheiro única e exclusivamente para impulsionar a sua carreira. Terceira, ajudar outras pessoas necessitadas caso ela alcançasse o tão sonhado sucesso. Ela aceitou o acordo de imediato, dando um salto de fé, sem emprego garantido, sem proteção, carregando na bagagem apenas a esperança e uma passagem de ida para o leste do país. Manhattan, no entanto, não estendeu um tapete vermelho de boas-vindas. O dinheiro começou a diminuir rapidamente, e a esperança parecia querer ir embora junto com ele. Uma noite fria, com a desistência pairando perigosamente ao seu alcance, a voz estática de um rádio cortou a escuridão do quarto com as notícias devastadoras de um furacão que rasgava a costa leste. O detalhe? A tempestade levava o seu próprio nome, o furacão Carol. E Carol Burnett tomou aquilo não como um conforto bizarro, mas como um sinal visceral do universo e uma razão inabalável para resistir à sua própria tormenta. Logo depois, caminhando sob os ventos fortes de Nova York, ela finalmente encontrou o Rehearsal Club, um refúgio histórico para artistas talentosos e famintos. Lá, 4 mulheres dividiam um único e pequeno quarto, um único banheiro apertado e sonhos grandiosos que, apesar de toda a dor e dificuldade, se recusavam terminantemente a desaparecer. Ela trabalhava à noite, guardando chapéus em bengaleiros, e passava os dias correndo desesperadamente atrás de testes de elenco. A exaustão não era apenas um sentimento. Ela estava costurada em cada hora do seu dia, pesando em seus ombros. Era uma rotina punitiva, implacável e, ainda assim, silenciosamente transformadora. Pela primeira vez em sua vida, Carol não estava simplesmente sobrevivendo. Ela estava se tornando. Ela estava descobrindo que, quando o mundo ao redor fica em silêncio, talvez ele esteja apenas abrindo espaço para uma voz forte o suficiente para se erguer e ser finalmente ouvida. Por baixo de todo o barulho da ambição alheia e da doce ilusão do sucesso da noite para o dia, a primeira grande oportunidade de Carol Burnett chegou em um lugar que a maioria das pessoas teria ignorado sem olhar 2 vezes. Era uma sala de ensaios apertada e superaquecida, dentro do Rehearsal Club, onde o ar parecia pesado de tanto suor e esperança. Jovens atrizes ficavam ombro a ombro, cada uma implorando em silêncio por um único momento de atenção, uma chance de ser vista. Carol não era o centro daquela sala. Ainda não. Ela era apenas mais um nome em uma lista, esperando ser chamada, até que uma ideia estranha e quase imprudente entrou no roteiro. A música parecia um completo absurdo no papel, uma balada de amor zombeteira direcionada a John Foster Dulles, o secretário de Estado americano, famoso por sua postura rígida e carrancuda. Muitos descartaram a ideia instantaneamente, certos de que era bizarra demais para ter qualquer importância. Mas Carol não recuou. Ela mergulhou na canção com uma sinceridade tão absoluta e se entregou tão profundamente que a paródia começou a se misturar com a verdade.
O que parecia não fazer o menor sentido transformou-se em algo desarmante e honesto. Era o amor exagerado, até o ponto de expor a mais pura vulnerabilidade. Quando ela terminou de cantar, as risadas não diminuíram por educação. Elas explodiram. Um número musical que tinha tudo para ser descartável tornou-se o coração pulsante daquela noite. E dentro daquele rugido de aplausos, sentavam-se alguns observadores silenciosos que entenderam de imediato que estavam assistindo a algo raro tomar forma. Aquela única e improvável performance a tirou daquela sala sufocante e a lançou em rede nacional, abrindo as pesadas portas do The Jack Paar Show. Nervosa, porém firme como uma rocha, Carol repetiu o número para um público imensamente maior. E mais uma vez, ela acertou em cheio. O que os telespectadores sentiram foi muito além da comédia. Foi coragem. Era a vulnerabilidade escondida dentro do exagero. Era a sinceridade, ousando ficar em plena vista. O público sentiu isso na pele. Os produtores reconheceram o brilho. E logo veio o convite que testaria absolutamente tudo o que ela havia aprendido até ali. O chamado para o The Ed Sullivan Show, o maior e mais intimidador palco do país. Sob as luzes cruéis e implacáveis da televisão ao vivo, no dia 6 de janeiro de 1957, o medo apertou suas costelas com força enquanto milhões de pessoas esperavam do outro lado da lente da câmera. Naquele momento suspenso no tempo, milissegundos antes do som começar, a dúvida ameaçou roubar o seu fôlego. Então, a música tocou, e algo dentro dela se estabilizou. Ela seguiu a paródia de Dulles com uma interpretação brincalhona e afiada sobre o amor de cachorrinho, costurando a inocência através da ironia até que a nação inteira risse em uníssono. Anos depois, ao tentar explicar o que aconteceu dentro dela naquele exato instante, ela admitiu com simplicidade: "Eu estava apavorada, mas no segundo em que abri a boca, senti que pertencia àquele lugar." Em agosto daquele mesmo ano, ela já estava de volta ao palco de Sullivan. O seu ímpeto crescia a cada aparição, embora nada disso viesse facilmente. Carol tratava até mesmo a menor das oportunidades como algo sagrado, que não podia ser desperdiçado, forçando-se a provar repetidas vezes que a crença depositada nela havia sido merecida. Em 1955, ela até havia aparecido como a namorada de um boneco de ventríloquo no The Paul Winchell Show. Um papel peculiar e estranho que permaneceu na mente dos espectadores justamente porque ela abraçou aquela estranheza sem pedir desculpas. Cada apresentação afiava os seus instintos, exigindo mais disciplina e mais nervos de aço. Então, em 1959, veio o papel que ancoraria o seu nome para sempre na história do teatro: a princesa Winifred, na peça Once Upon a Mattress. Suja de lama, atrevida e gloriosamente sem refinamento, a personagem destruiu todas as expectativas de um conto de fadas tradicional. A produção Off-Broadway pegou fogo e rapidamente foi transferida para os grandes palcos da Broadway, com Carol brilhando no centro de tudo. O público se inclinava nas cadeiras para não perder nenhum detalhe. Os críticos, antes céticos, agora prestavam atenção. Aquela não era uma atriz cômica passageira. Era algo que os palcos nunca tinham visto antes. Uma indicação ao Prêmio Tony se seguiu. Não como uma surpresa chocante, mas como a confirmação daquilo que a multidão já sentia em seus ossos. No entanto, mesmo com os aplausos ficando cada vez mais altos e as luzes brilhando mais intensamente, uma memória silenciosa caminhava ao seu lado. A mão anônima que a havia estabilizado quando o caminho à frente parecia absolutamente impossível. No dia 22 de junho de 1959, exatamente 5 anos depois que aquele benfeitor invisível havia dado a ela e a seu namorado Don os $2.000 para perseguirem um futuro, Carol colocou o dinheiro no correio e o devolveu. Não havia câmeras fotográficas, não havia comunicados de imprensa.
Havia apenas um envelope simples enviado para um endereço que nunca lhe mandou uma resposta. O homem permaneceu invisível para o mundo, exatamente como ele havia desejado desde o início. Ainda assim, o momento importava mais do que tudo. Anos mais tarde, relembrando aquela decisão com uma honestidade nua e crua, ela disse: "Ele me deu uma chance que eu nunca teria tido. Eu devia isso a ele e muito mais. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre honrar a crença com atitude." Para a garota pobre que um dia embrulhou restos de comida em guardanapos para levar para casa, estar de pé sob as luzes brilhantes da Broadway agora carregava um peso muito diferente. Era a responsabilidade profunda de estar à altura de cada chance que a vida lhe dera. Sua voz, cômica, crua e inconfundivelmente sua, rolou pelo teatro lotado, e algo silenciosamente transformador ocorreu. O público finalmente a enxergou de verdade. E, no eco maravilhoso daquele reconhecimento, Carol Burnett, talvez pela primeira vez em toda a sua vida, finalmente conseguiu enxergar a si mesma. A pressão, e não o eco dos aplausos, foi o que empurrou Carol Burnett para a televisão. E essa força chegou emaranhada em coragem crua, julgamentos precipitados e uma canção de amor tão absurdamente cômica que deveria ter desaparecido no exato segundo em que terminou. Em uma modesta peça de teatro em Nova York, ela se lançou de corpo e alma em uma balada satírica sobre o rígido secretário de Estado dos EUA, John Foster Dulles. Ela mergulhou tão fundo no exagero que a paródia se rompeu, revelando algo desconfortavelmente humano. O que muitos descartaram como uma piada barata tornou-se uma ruptura definitiva. O riso explodiu, a atenção do público tornou-se afiada como uma navalha, e os produtores finalmente a notaram. Aquela única noite a carregou para o The Jack Paar Show e depois para o lendário The Ed Sullivan Show. No entanto, a verdadeira força que remodelou a sua vida chegou em 1959, no palco do The Gary Moore Show. Ao longo de 3 anos intensos e exigentes, Carol não se limitou a atuar. Ela se tornou uma aprendiz devota da sua própria arte. Cada gravação transformava-se em uma sala de aula particular. Cada esquete era um teste de fogo. Enquanto os outros atores descansavam nos bastidores entre as cenas, ela observava. Ela ouvia com atenção redobrada. Ela media o tempo das piadas, estudava o ritmo da comédia e aprendia como a plateia respirava em uníssono. Sua icônica personagem, a faxineira, rapidamente se tornou a favorita do público. Mas a lição mais profunda e duradoura veio durante os momentos espontâneos de perguntas e respostas de Moore. Trocas não filtradas que lhe ensinaram algo que ela jamais esqueceria. Muito tempo depois, ao relembrar aquelas conversas sinceras, ela diria: "Aqueles momentos me ensinaram algo vital. Você não pode fabricar uma conexão." Essa ideia simples, mas poderosa, instalou-se em seus ossos, moldando silenciosamente tudo o que viria a seguir. A resistência a encontrava a cada novo passo. Quando a emissora CBS hesitou em aprovar um programa especial com Julie Andrews, julgando friamente que nenhuma das duas mulheres era famosa o suficiente, Carol sentiu a dor familiar de ser subestimada. Mas então, o destino, com sua ironia peculiar, inclinou-se a seu favor. 2 executivos a ouviram brincando sobre precisar de uma carona, e quase absurdamente, um caminhão encostou ao lado dela naquele exato instante. Eles tomaram aquilo como um sinal cósmico. Daquele momento improvável, nasceu o espetáculo Julie and Carol at Carnegie Hall, uma transmissão histórica que varreu os principais prêmios e provou de uma vez por todas que ela podia comandar o horário nobre. Ainda assim, o verdadeiro teste de sua vida a aguardava. Em 1967, Carol invocou uma cláusula há muito esquecida em seu contrato com a CBS, que lhe garantia o direito de criar o seu próprio programa de variedades.
Os executivos resistiram com unhas e dentes, oferecendo-lhe em troca uma sitcom, algo mais seguro, menor e muito mais fácil de ser controlado por eles. Ela recusou categoricamente. A sua decisão não foi aos gritos, mas foi absolutamente inabalável. Eu queria esquetes, músicas, bobagens, profundidade. Eu queria tudo, disse ela, sabendo perfeitamente o peso esmagador que estava exigindo de si mesma. No dia 11 de setembro daquele ano, The Carol Burnett Show foi ao ar pela primeira vez. O programa não apenas estreou, ele detonou como uma bomba de alegria. Em seu auge, mais de 30 milhões de lares americanos sintonizavam todas as semanas para assisti-la. Esse número estratosférico a seguia até em casa à noite, pesado e impossível de ser ignorado. Nos momentos de silêncio, ela admitia a dura verdade. Aquele número colossal a assustava, porque, de repente, cada risada importava. O que se desenrolava na tela era um equilíbrio raro e precioso entre esquetes, sátira ácida e alma pura. No início de cada episódio, ela se voltava para o público e oferecia uma frase simples: "Estou tão feliz por termos passado esse tempo juntos." Eram palavras que se acomodavam nas salas de estar americanas como um abraço quente. Contudo, por trás daquele calor humano, vivia uma dúvida agonizante. Algumas noites, muito depois do fim das gravações, ela ficava acordada na escuridão, perguntando-se se o próximo show desmoronaria. Em uma indústria brutalmente dominada por homens, ela se tornou uma das primeiras mulheres a produzir, escrever e estrelar a sua própria série de variedades. Ela limpou o terreno arduamente, abrindo um caminho luminoso que mais tarde seria trilhado por vozes brilhantes como Tina Fey e Amy Poehler. O reconhecimento chegou em ondas avassaladoras. A revista TV Guide classificou a atração como a 17ª melhor de todos os tempos, e o programa acumulou 25 prêmios Emmy. O sucesso financeiro também bateu a porta. Na década de 1970, Carol tornou-se uma das mulheres mais bem pagas da televisão, ganhando o equivalente a mais de $300 mil semanais nos valores de hoje. Mas o dinheiro nunca foi a medida de seu valor. Tornou-se apenas um meio. Em um tributo silencioso àquele homem anônimo que um dia acreditou nela, ela começou a financiar bolsas de estudo, a orientar jovens artistas e a apoiar programas de artes sem fazer alarde. Quando questionada sobre o motivo, ela respondeu com humildade: "Me deram esperança. Agora eu apenas tento passá-la adiante." A conquista de Carol Burnett nunca foi apenas sobre arrancar risadas. Tratava-se de honrar a confiança, suportar o peso das expectativas e escolher, dia após dia, estar à altura do que o mundo havia colocado em suas mãos. Mas os aplausos, por mais ensurdecedores que sejam, podem esconder os danos por muito tempo. Eles só não têm o poder de curá-los. No cume absoluto do sucesso, enquanto as estatuetas do Emmy se acumulavam e mais de 30 milhões de americanos organizavam as suas semanas ao redor daquela única hora sagrada de risos, outro clima, muito mais sombrio, apertava o seu cerco além das luzes da ribalta. Atrás da pesada cortina de veludo, o silêncio se tornava espesso. O ar ficou muito mais pesado do que deveria ser, e a pressão emocional começou a fechar as paredes. A alegria palpável no palco era real, mas as fraturas expostas nos bastidores eram igualmente verdadeiras. Harvey Korman, o gigante parceiro criativo de Carol e a âncora emocional do ritmo do programa, começou a flutuar silenciosamente para águas muito mais obscuras. Na 7ª temporada, o calor humano que antes definia os ensaios afinou-se até se tornar pura instabilidade. Eram longos silêncios punitivos, mudanças repentinas de humor e picos de hostilidade que desestabilizavam tanto as estrelas convidadas quanto a equipe técnica. O que antes parecia uma família unida começou a se curvar sob o peso de expectativas que não podia mais suportar.
A ruptura aconteceu nos bastidores, de forma afiada e sem cerimônias. Quando Carol confrontou Harvey Korman, ele fechou a porta do camarim com uma finalidade que ecoou pelo corredor e admitiu, sem armaduras, que não era mais feliz ali. O que cortou o coração de Carol não foi a frase em si, mas o que ela expunha. O colapso da confiança no único lugar que deveria ser seguro. Quando ela ligou para o agente dele e o dispensou, a sensação não era de autoridade, mas de luto. Contudo, a história se recusou a ter um final limpo. Na manhã de segunda-feira, Harvey voltou leve, assobiando, como se a tempestade tivesse passado sem deixar rastros. Carol riu. Honrou uma promessa feita outrora e o aceitou de volta. Na porta dele, ela colocou uma placa nova. Senhor Felizardo. Parecia humor, mas carregava algo muito mais pesado por baixo. O perdão estendido sob extrema pressão e um acordo frágil para manter a alegria viva dentro da incerteza. E essa incerteza logo ganhou um novo rosto. Tim Conway entrou em cena não com malícia, mas com o caos puro. Uma mente cômica tão instintiva que resistia a qualquer controle. Ele insistia que o ensaio jamais poderia convocar o que apenas o momento presente era capaz de entregar. Cada gravação tornou-se um ato de corda bamba sem rede de proteção. Ninguém, nem mesmo Carol, sabia para onde um esquete poderia desviar. Desde a lendária história do elefante até inúmeros improvisos, o brilhantismo de Tim levava os colegas ao colapso genuíno de riso em cena. O riso rompia o profissionalismo em tempo real. Até Dick Van Dyke, famoso por sua sobriedade, sucumbiu à pressão. Mas o gênio também deixa marcas. A equipe técnica permanecia perpetuamente tensa, com os ombros rígidos, preparando-se para cenas que podiam sair do trilho sem aviso. Carol adorava a eletricidade que Tim trazia, mas carregava o fardo invisível de segurar a estrutura para que aquela faísca não incendiasse tudo ao redor. Através de tudo isso, Carol permaneceu como a força estabilizadora. Ela absorvia a atenção sem fazer espetáculo, equilibrava egos sem alarde e ouvia quando as vozes embargavam após as câmeras pararem. Ela passava lenços de papel sem que pedissem. Ficava até tarde quando alguém precisava desabafar e ria mais alto das piadas alheias para que ninguém se sentisse exposto. Anos depois, ela admitiu que a segurança nunca foi opcional. Sem ela, tudo se desintegraria. Carol Burnett tornou-se a prova viva de que o riso é frequentemente forjado sob tensão, que cada momento de leveza é costurado com fadiga e preocupação. Existem momentos raros no entretenimento em que a fronteira entre a atuação e a verdade desmorona de forma tão completa que algo irreversível é deixado para trás. Para Carol, esse momento chegou em 1977, no esquete intitulado The Gong Show, parte da série The Family. Normalmente suavizado por ritmos de comédia, desta vez o amortecimento foi removido intencionalmente. O que sobrou exposto foi Eunice Higgins, uma mulher corroída por décadas de decepção, subindo em um palco de talentos grotesco com uma única e frágil esperança: a de que alguém, em algum lugar, finalmente a escolhesse. Cada nota que ela cantava carregava um anseio tão desprotegido que parecia intrusivo, como se o público tivesse cruzado uma linha invisível para uma dor privada que nunca deveria ter testemunhado. Em vez de misericórdia, os juízes a humilharam publicamente. O golpe final veio com uma frieza que despedaçou o que restava da alma de Eunice. Carol resistiu a todos os instintos que antes a protegiam: o tempo cômico, o alívio, a fuga. Ela interpretou Eunice sem armadura. Respiração irregular, ombros contraídos, vulnerabilidade total. Enquanto a câmera recuava lentamente de seu rosto manchado de lágrimas, o estúdio caiu em um silêncio tão denso que era quase físico. Não houve risadas. Nenhum aplauso correu para resgatar o momento. Até a equipe técnica por trás das lentes chorou
perdendo a compostura em um espaço construído para a leveza. Críticos chamaram aquilo de um ato de coragem dramática e espantosa. Prêmios vieram rapidamente, mas a própria Carol nunca mais assistiu àquele esquete. Nem uma única vez em quase meio século. O tempo não suavizou o que aquela performance revelou. Apenas aguçou a compreensão do porquê doía tanto. Em uma entrevista de 2010, Carol reconheceu sem rodeios que o sofrimento de Eunice era inseparável do seu próprio, admitindo que a dor no palco ecoava algo que ela carregava silenciosamente há anos. A personagem Eunice tornou-se um espelho não planejado, refletindo feridas com as quais Carol havia aprendido a conviver, mas nunca a nomear. O abandono, a pobreza, o vício e a lenta corrosão de sentir-se invisível. A fome de Eunice por ter importância não foi fabricada para causar efeito. Ela brotou de um lugar antigo, mal resolvido e perigosamente próximo. Aquilo não era a comédia de precisão que Carol havia dominado. Era algo cru e profundamente perturbador. Isso a assustava. Para o público, tornou-se inesquecível. Aquela única aparição mudou o legado de sua carreira, mas o esquete original permaneceu sagrado em sua intensidade. Honesto demais para ser revisitado, doloroso demais para ser reaberto sem cuidado. Anos depois, Carol admitiu com clareza. Ela era grata por terem feito aquilo, embora não fosse o que o programa prometia. Eles deveriam dar alívio às pessoas e não devolvê-las à própria dor. Ainda assim, ela reconheceu o que aquele momento provou. A comédia nem sempre exige riso. Às vezes, ela pede testemunho. Às vezes, ela termina em lágrimas que dizem mais verdade do que qualquer piada final. No cerne de tudo, aquele momento revelou uma bravura rara. A coragem de ficar diante de algo enterrado há muito tempo, sem disfarce ou fuga. Ao se tornar Eunice, Carol confrontou ecos de um passado que raramente deixava vir à luz. O público a viu de forma diferente, mas mais importante, ela viu a si mesma sem o escudo do humor. Longo após as luzes esfriarem, aquela verdade permaneceu intacta. Para uma mulher que passou a vida aliviando o fardo dos outros, aquele confronto silencioso foi seu ato mais ousado. Não por ser dramático, mas por ser honesto. Mas o aplauso pode encher uma sala, porém não consegue impedir que uma vida se desfaça. Enquanto o riso seguia Carol Burnett até em casa, outra lição aguardava atrás de portas fechadas. A alegria que sobrevive aos holofotes nem sempre sobrevive à intimidade. Muito antes de seu calor se tornar uma língua comum para milhões, Carol já havia testemunhado 2 casamentos se fragmentarem. Ela aprendeu cedo que a admiração pública não oferece abrigo contra o luto e que as habilidades para sustentar um sorriso no palco não consertam automaticamente o que quebra no privado. Seu primeiro casamento com o namorado da faculdade, Don Saroyan, começou em 1955 com sonhos compartilhados. Mas essa promessa rachou após a morte devastadora da filha de Don de um relacionamento anterior. O luto o esvaziou. A depressão e o álcool se instalaram onde antes vivia a esperança. Enquanto a carreira de Carol acelerava, Don desaparecia na sombra. Carol tentou carregar os dois, acreditando que a devoção seria suficiente. Não foi. No Natal de 1959, eles se separaram. Um feriado antes brilhante, agora oco de silêncio. Don nunca se recuperou totalmente e faleceu em 1990, assombrado pela vida que não conseguiu retomar. Anos depois, Carol falou desse capítulo com honestidade tranquila. Ela tentou amar por 2 pessoas e aprendeu a lição mais dolorosa de todas. O amor não pode salvar quem não quer mais ser salvo. O desequilíbrio entre a luz dela, que crescia, e a luz dele, que se apagava, deixou uma cicatriz invisível, mas que aguçou sua empatia pela fragilidade humana. Por um tempo, a estabilidade pareceu voltar na forma de Joe Hamilton. Eles se casaram enquanto a carreira dela explodia e, juntos, tiveram 3 filhas,
Carrie, Jodie e Erin. Joe ajudou a moldar o sucesso profissional de Carol, mas, no privado, ele carregava conflitos que resistiam à cura. A casa deles tornou-se ao mesmo tempo um refúgio e um campo de batalha. Carol voltava das gravações com o riso ainda grudado em si, apenas para assumir um papel diferente, tentando construir pontes que as palavras já não cruzavam. O dano não chegou com uma ruptura dramática. Ele se acumulou silenciosamente. As conversas se tornaram logística. O afeto virou hábito. A conexão se tornou fina em lugares comuns, até mesmo na mesa da cozinha. Com o passar do tempo, Carol tornou-se a âncora emocional de uma família que derivava perigosamente abaixo da superfície. A necessidade de controle de Joe, somada ao vício e ao orgulho, criou fraturas que nenhum compromisso poderia consertar. Ainda assim, Carol manteve seu posto como pacificadora e mãe, mascarando a exaustão absoluta atrás de uma compostura que o público confundia com facilidade. Algumas noites, o eco dos aplausos do estúdio a seguia até em casa, enquanto ela colocava as filhas na cama, plenamente consciente de que o amanhecer traria outro café da manhã silencioso, outra chance escorregando por entre os dedos. Eventualmente, o casamento cedeu. A presença de Joe mudou de parceiro para a memória, algo que permanecia, mas que já não a definia. Carol recusou o amargor, não porque a dor a tivesse poupado, mas porque entendia exatamente o que o amargor consome por dentro. Ela escolheu a cura como uma disciplina diária, e não como um sentimento passageiro. Uma decisão renovada através da presença, da generosidade e da consistência, mesmo quando o isolamento parecia o caminho mais fácil. Suportar 2 casamentos desfeitos não a endureceu. Pelo contrário, a refinou. A admiração que cercava sua carreira nunca apagou essas cicatrizes, apenas deixou claro como ela as carregava. Em uma vida celebrada pela alegria, Carol Burnett aprendeu que a verdadeira força raramente é barulhenta. Ela vive na insistência silenciosa de continuar amando, trabalhando e doando, sem exigir reconhecimento e sem pedir que o mundo entenda o peso que ela carrega logo além da risada. Contudo, nada na vida de Carol a preparou para o momento em que o medo deixou de ser teórico e tomou a forma de sua própria filha. No final dos anos 70, enquanto sua voz ainda levava conforto a milhões de lares, o pavor mudou-se silenciosamente para dentro da sua própria casa e recusou-se a sair. Sua filha mais velha, Carrie, com apenas 13 anos, começou a escapar por entre seus dedos em incrementos tão pequenos que quase passavam por rebeldia adolescente. Até que pararam de passar. Cocaína, maconha, alucinógenos, pílulas de prescrição. Cada droga aumentava a distância entre a menina que Carol conhecia e a estranha parada à sua frente. A criança que antes cantava para si mesma diante dos espelhos começou a faltar à escola, desaparecendo por horas e respondendo à mãe com uma voz desprovida de qualquer calor. Tratamento após tratamento. Médicos mudavam, promessas colapsavam. Nada funcionava. Então, uma noite, Carrie desapareceu de uma clínica no Texas sem aviso. Sem bilhete, sem direção, sem explicação. O tempo parou. Cada toque do telefone parecia um veredito de morte. Quando Carrie foi finalmente encontrada, Carol enfrentou a decisão mais brutal de sua vida: internar a filha contra a vontade dela. Carrie viu apenas traição e baniu a mãe de sua vida completamente. Por mais de 1 ano, o silêncio tomou o lugar de tudo o que elas haviam sido. Anos depois, Carol falou dessa escolha sem drama, admitindo: "Isso me rasgou por dentro." No entanto, ela vivia dentro de uma única crença inabalável: que não fazer nada custaria a vida de sua filha. Ela aceitou ser odiada para que Carrie pudesse sobreviver, carregando aquela distância não como um castigo, mas como a prova mais pesada de amor que sabia dar. Contra todas as probabilidades, Carrie emergiu sóbria. Aos 17 anos, a recuperação não apagou o passado,
mas o transformou. Lentamente, ela voltou para si mesma, atuando, cantando e escrevendo. Mãe e filha se reencontraram, não como eram antes, mas como sobreviventes marcadas pela luta. Juntas, escreveram Hollywood Arms, uma peça baseada na infância de Carol, e a encenaram lado a lado. Para Carol, ver Carrie recuperar sua voz não era orgulho, era reverência. Sua filha não era mais definida pelo colapso, mas por uma inteligência feroz e um talento inegável. Então, sem aviso ou misericórdia, o chão se abriu novamente. Em 2002, Carrie foi diagnosticada com câncer de pulmão. A doença espalhou-se rapidamente para o cérebro. Em poucos meses, ela se foi, aos 38 anos. Carol descreveria a perda não como luto, mas como algo próximo a uma amputação, como se uma parte vital tivesse sido removida de seu peito. Ainda assim, ela escolheu terminar o que haviam começado. Levou Hollywood Arms ao palco sozinha, não porque fosse confortante, mas porque era necessário. Na noite de estreia, Carrie estava ausente em corpo, mas presente em cada fala. Carol disse mais tarde que sentiu a filha ali e entendeu que a força, às vezes, significa carregar dois corações quando um deles não pode mais bater. Nessa época, o segundo casamento de Carol já havia se dissolvido. Anos de tensão, o vício de Carrie, as lutas de Joe Hamilton e o peso constante da vida pública desgastaram o vínculo além do reparo. O divórcio veio silenciosamente em 1984. No entanto, Carol nunca apagou Joe de sua vida. O amor não desaparece simplesmente porque o casamento termina. Quando ele morreu em 1991, ela o pranteou também não como esposa, mas como alguém que moldou um capítulo de quem ela se tornou. Através de cada fratura, Carol Burnett permaneceu o eixo em torno do qual sua família se segurou. Sua coragem nunca se limitou ao que o público via sob as luzes do palco. A verdadeira coragem de Carol Burnett vivia nas noites sem dormir, em escolhas que ela sabia que seriam incompreendidas e em um luto carregado sem espetáculo. O riso que ela deu ao mundo era real, mas foi forjado ao lado de uma resistência privada que poucos testemunharam. E nessa resistência, ela revelou uma força mais profunda. A determinação de continuar amando, mesmo quando o amor exigia tudo. Anos depois, quando Carol conheceu o músico Brian Miller, mais de 2 décadas mais jovem, não houve nada teatral nisso. Sem tapetes vermelhos, sem fantasias de resgate, sem promessas de que o amor consertaria o que a vida já havia quebrado. O que cresceu entre eles foi algo mais silencioso e muito mais robusto. Um refúgio construído com paciência, estabilidade e o raro conforto de ser compreendida sem precisar de explicações. Eles se casaram em 2001, apenas algumas semanas antes de Carol ser empurrada para a beira de outro abismo. Quando sua filha Carrie partiu, Brian não buscou palavras ou soluções vazias. Ele não tentou dar um sentido àquela dor. Ele simplesmente ficou. Naqueles primeiros dias, quando até respirar parecia um esforço deliberado, ele se tornou sua âncora, imóvel e inabalável. Carol refletiria mais tarde que ele nunca tentou carregar a dor por ela. Ele apenas ficou perto o suficiente para que ela conseguisse continuar em pé por conta própria. Não era um amor que curava feridas, mas um amor que tornava a sobrevivência possível quando a cura parecia inalcançável. No entanto, o tempo ainda não havia terminado de exigir mais dela. Nos anos seguintes, Carol viu-se atraída por uma segunda e lenta desilusão que ecoava o passado com uma crueldade familiar. Sua filha caçula, Erin, iniciou uma longa luta contra a dependência química que se estendeu por quase 2 décadas. Foram 8 programas de reabilitação ao todo, trazendo meses de esforço, breves momentos de clareza e o retorno silencioso da instabilidade. A esperança chegava, recuava
e chegava novamente, cada vez mais frágil. Quando Erin tornou-se mãe, a tensão se aprofundou. Cuidar de seu filho pequeno, Dylan, tornou-se cada vez mais difícil à medida que a constância dava lugar à imprevisibilidade. Então, em julho de 2020, chegou o momento para o qual nenhum avô se prepara. Após comunicações alarmantes que sinalizavam uma crise urgente, as autoridades intervieram e Erin foi colocada sob cuidados de emergência. Carol e Brian enfrentaram uma escolha moldada inteiramente pela necessidade. Eles buscaram a guarda legal de Dylan, não por julgamento ou raiva, mas por medo por uma criança que precisava de segurança. Quando o tribunal concedeu a custódia temporária, Carol, já no final dos seus 80 anos, reassumiu o papel de cuidadora em tempo integral. Não porque quisesse reviver a maternidade, mas porque não conseguia desviar o olhar. Em uma declaração breve, ela explicou sem adornos: "Quando seu neto está sofrendo e seu próprio filho não pode protegê-lo, você não hesita, você faz o que tem que ser feito." Não houve manchetes ou discursos, apenas um menino voltando para casa e uma avó limpando silenciosamente um espaço em sua vida. Mais uma vez, o que se seguiu não foi o heroísmo que o mundo gosta de definir, mas algo muito mais difícil de sustentar. Carol absorveu o peso sem pedir testemunhas. Ela protegeu quem amava, mesmo quando o custo se estendia sem fim. O público lembra de Carol Burnett como a mulher que encheu as salas de estar com risadas. Poucos conhecem a mulher que esperou em centros de tratamento, sentou-se em tribunais e aceitou responsabilidades muito depois do momento em que a maioria teria recuado. Em 2026, ao atingir a idade de 93 anos, Carol Burnett não representa mais a fama em movimento, mas sim um legado em quietude. Ela não é um monumento à celebridade, mas a prova viva de que uma vida moldada pelo riso também pode suportar uma tristeza indescritível. Com um patrimônio estimado em 45 milhões de dólares, sua situação financeira reflete longevidade e disciplina. Mas o dinheiro nunca foi a manchete de sua vida. Tornou-se, em vez disso, um subproduto silencioso de sua originalidade e da confiança conquistada ao longo do tempo. O que Carol possui hoje vai além dos ganhos acumulados. Sua riqueza foi traduzida em espaços que oferecem paz. Por muitos anos, sua propriedade costeira em Montecito, na Califórnia, foi seu santuário. Um lugar de elegância discreta, luz natural e vistas para o oceano. Não era uma residência de troféu, mas um refúgio que lhe permitia acordar com o som das ondas em vez do som dos aplausos. No passado, Carol também foi proprietária de um notável apartamento em Nova York, na Trump Tower, com vista para o Central Park. Uma propriedade que simbolizou um capítulo de intensa atividade profissional e que mais tarde foi vendida por milhões de dólares. Mas se aquele lugar representava o auge da carreira, sua casa em Montecito simbolizava o que veio depois, um descanso conquistado com esforço, e não uma fuga do mundo. Sua relação com posses materiais sempre foi contida. Embora nunca tenha cultivado uma imagem pública de luxo, aqueles que lhe são próximos notam seu apreço pelo artesanato clássico em vez do brilho moderno. Não seria estranho vê-la apreciando um automóvel americano antigo, um Cadillac ou um conversível de uma era mais gentil, veículos valorizados pela história e pela graça, e não pelo status. Esses objetos, como suas casas, servem à memória e não ao ego. Refletem uma mulher que valoriza a continuidade, não o espetáculo. Longe dos olhares do público, a vida atual de Carol se desenrola silenciosamente em Santa Bárbara, onde vive com seu marido, o músico Brian Miller. O relacionamento deles, marcado por uma diferença de idade de 23 anos, nunca pareceu um romance de celebridades. Cresceu, em vez disso, da paciência, do respeito mútuo e da estabilidade emocional. Desde o casamento em 2001, Brian tem sido uma presença constante, especialmente nos momentos de perda. O lar deles não é preenchido por barulho,
mas por ritmo. Música tocada baixinho, rotinas respeitadas e memórias honradas, sem serem ensaiadas. As manhãs começam devagar. Um chá em um pátio sombreado, movimentos leves pelo jardim e conversas sem pressa. A idade alterou o passo de Carol, mas não sua intenção. Aos 93 anos, sua saúde é mantida pela consistência, caminhadas diárias, alongamentos leves e um descanso consciente. Ela entende agora o que a juventude costuma ignorar. A força é preservada, não provada. Seus cuidadores e companheiros próximos garantem que suas necessidades físicas nunca eclipsam sua independência emocional. Embora o tempo tenha suavizado sua postura, ele aguçou sua consciência sobre o que realmente importa. Visualmente, Carol Burnett carrega hoje a marca inconfundível de uma vida plenamente vivida. Seu cabelo prateado emoldura um rosto esculpido, tanto pelo riso quanto pela resistência. O brilho em seu olhar permanece alerta, curioso e profundamente humano. Seu riso, quando vem, ainda é genuíno, nasce do reconhecimento, não da performance. A família continua sendo o seu eixo. A perda de sua filha mais velha, Carrie, em 2002, permanece como uma lacuna que nunca se fechou. Uma dor que encontrou voz anos depois na biografia Carrie and Me. Sua filha Jodie Hamilton construiu uma carreira na produção, enquanto Erin Hamilton enfrentou caminhos muito mais difíceis, marcados por talento e vulnerabilidade. Carol nunca se esquivou dessa complexidade. Seu papel como avó exigiu, por vezes, mais do que apenas afeto, exigiu intervenção. Ao buscar a guarda do neto Dylan por necessidade, o arco de sua vida fechou um ciclo silencioso. Criada por uma avó, ela tornou-se uma quando isso mais importava. Profissionalmente, sua presença não desapareceu na nostalgia. Aparições recentes, como em Palm Royale, lembram ao público que seu talento vai muito além da era que a consagrou. Ela continua admirada por fãs e colegas, e sua filantropia, incluindo doações significativas para a Escola de Teatro da UCLA, garante que futuros artistas herdem oportunidades, não apenas admiração, pois o legado não é o que você guarda, mas o que você liberta. A dor ainda habita seus dias, não como um espetáculo, mas como gravidade. No entanto, a vida de Carol Burnett oferece uma lição mais profunda que a simples inspiração. A alegria não é a ausência de dor, mas a decisão de não abandonar o amor quando a dor chega. Sua história ensina que a resistência não ruge, ela persiste, que a compaixão exige ação e que a disciplina dura mais que o talento. Se a jornada de Carol Burnett tocou você, por favor, curta este vídeo e deixe um coração nos comentários. Que a força encontre você quando a vida a exigir e que a gentileza o guie quando as respostas forem difíceis. A história dela nos lembra que mesmo após a perda e a exaustão, o amor ainda pode manter-se firme. E esse talvez seja o maior legado de todos. Legado de todos. Legado de todos. Legado de todos. Legado de todos.